A paz de Cristo para você. Eu sou Adilson Azevedo e este é o seu Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a história do profeta Samuel, um profeta muito conhecido em Israel. Ele acumulava o cargo de profeta, de sacerdote e de juiz. E a história de Samuel é muito curiosa, porque ele era filho de uma mãe que era estéril. A Bíblia diz no livro de Samuel que havia um homem chamado Eucana que possuía duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Antes que você pense, mas como pode isso, um homem ter duas mulheres? Bigamia? Isso é um absurdo. Nós precisamos fazer uma viagem no tempo para entender os costumes da época. Veja bem, a economia de Israel era uma economia que se baseava no pastoreio, na agricultura e algumas atividades básicas, todas elas ligadas à terra. E as tribos, cada uma delas possuía a sua herança. E se um homem morresse sem ter filhos, para quem ficaria a herança? Então, se casar e não ter filhos era um grande problema de herdeiros. O outro grande problema é que naquela época não havia previdência social. Então, se um homem, por exemplo, plantava trigo e vivia de colher cevada, quando ele envelhecesse e não tivesse mais força, quem iria sustentá-lo? Ele precisaria de um filho homem para continuar o seu trabalho. Logo, não ter filhos era um problema muito sério na época. Hoje nós conhecemos casais que optaram por não ter filhos, simplesmente porque não querem. Mas isso porque o contexto social é um contexto diferente daquela época, não é verdade? E voltamos a Eucana. Ele se casou com uma mulher que se chamava Ana. Ele amava muito a sua esposa, era um homem completo, só que lhe faltavam filhos. E eu imagino esse homem procurando os anciãos da cidade, e os anciãos fizeram aquela proposta: ou você dá o divórcio, se separa da sua mulher e casa com outras. E ele disse: não, isso eu não quero, eu amo a minha esposa. Então você vai ter que arrumar uma concubina. Uma concubina era uma segunda mulher cuja função era dar filhos ao marido. Apenas isso. Ela ocupava uma posição de segunda esposa, mas não era realmente uma esposa, era uma concubina. Agora você imagina essa situação. Você acha que era agradável? Com certeza que não. Essas duas mulheres entraram em disputa. E isso é normal. A filial quer ser a matriz, ela quer ter os direitos, afinal eu te dei filhos. E a Bíblia diz que Penina importunava muito Ana, humilhando aquela mulher, porque ela não podia dar filhos para o seu marido. E uma vez, numa celebração de uma festa em Jerusalém, Ana ficou profundamente magoada, muito magoada com aquela situação. Ela já orava pedindo um filho há anos, mas aquele dia foi diferente. Ela entrou no templo e começou a falar com Deus. E só os seus lábios se mexiam, não se podia ouvir a sua voz. E a Bíblia diz que o sacerdote disse para ela: você está embriagada? Vá para outro lugar, aqui na casa do Senhor não é lugar de bêbados. E ela disse: não, Senhor, eu sou uma mulher amargurada. E ela fez um voto a Deus na sua oração. Ela fez uma oração que nós chamamos oração de dedicação. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Lembre-se, consagrar é diferente de apresentar. Às vezes nas igrejas as pessoas falam: vou consagrar o meu filho. Não, se você consagrar o seu filho, você vai ter que deixar ele lá na igreja. Você vai apresentar o seu filho. Ana não disse que ia apresentar o seu filho, ela disse que ia consagrar. Ela iria doar o seu filho para o Senhor. Mas Ana fez isso de uma forma tão profunda, tão dentro da sua alma, que ela produziu algo que eu chamo de a oração misturada com fogo. A Bíblia diz que a oração é incenso. Incenso é aquela fumaça aromática que sobe nas narinas para agradar. A sua oração diante de Deus, ela é incenso. É como uma fumaça que sobe nas narinas de Deus para o agradar.
Deus sempre se agrada da oração sincera. Oração sincera, nunca se esqueça disso. Mas Ana fez algo diferente. Ela fez uma oração que eu chamaria de incenso misturado com fogo. Está registrado lá em Apocalipse. E todas as vezes que alguém que acredita em Deus produz incenso misturado com fogo, que é aquela oração do profundo da alma, um milagre acontece. Coisas sobrenaturais acontecem. Você já passou por uma situação como esta? Você já viveu um quadro como este? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo já viveram um quadro parecido. Eu me lembro que eu tinha um problema para resolver, um problema impossível, sem solução. E se eu não resolvesse esse problema, um grande sonho meu não seria realizado. Eu me lembro que eu ajuntei os documentos para resolver esse problema, e os documentos não estavam corretos, e eu fui até o órgão, a secretaria, onde eu ia resolver esse problema, peguei a minha moto e peguei a estrada e eu comecei a cantar ali dentro daquele capacete uma canção que diz: eu creio no impossível, porque eu sei em quem tenho crido. E o meu espírito assim começou a se comover de uma forma muito forte. Eu comecei a cantar com o espírito. Parecia que o som da minha voz não vinha da alma. E eu chorava dentro daquele capacete ali. E eu acredito que o céu se rompeu naquela hora, como o céu se rompeu para Ana. E quando eu cheguei àquela repartição, meu problema foi resolvido como se nem houvesse acontecido. E eu perguntei: mas meu Deus, é assim? É desse jeito que acontece? É desse jeito que acontece. Quando a sua oração se torna fogo misturado com incenso, um milagre acontece. Acredite, as suas orações são como chamas de fogo. Elas estão na presença de Deus continuamente, não serão esquecidas. Você vai morrer um dia, você vai passar dessa terra, mas elas são um memorial eterno na presença de Deus. E o incenso, a fumaça que sobe das suas orações nas narinas de Deus, ela produz um cheiro agradável, desde que esta seja uma oração misturada com fogo, não é verdade? Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus que produz milagres que nós não conseguimos explicar. Eu acredito que você tem uma experiência desse tipo. Mas olha, para produzir essa oração, que é como incenso misturado com fogo, nunca minta para Deus. Fale aquilo que está dentro da sua alma. Não diga: meu Deus, onde eu errei? Eu não cometi pecado. Não fale assim, porque a Bíblia diz que quando nós falamos para Deus que não temos pecado, ou Deus é mentiroso ou nós somos mentirosos. E você não deve chamar Deus de mentiroso, mesmo porque o pai da mentira você sabe quem é, não é verdade? Então, quando você for orar, talvez eu esteja falando para pessoas que estão num grande momento de aflição, ore com a alma, ore do fundo do seu coração, produza incenso misturado com fogo e Deus vai te dar uma resposta sobrenatural. Fique bem e fique com Deus.